paridade entre o mercado brasileiro e o mercado americano, o mercado europeu. É o que vocês querem, é o que vocês terão mais e mais, nós teremos à medida em que as plataformas globais das grandes marcas generalistas como a Chevrolet vão se tornando 100% elétricas e começam a chegar no Brasil. É o caso do novo Chevrolet Equinox, segundo filho da plataforma Ultium da GM a chegar no Brasil. O primeiro foi o Blazer EV, que está acima desse carro por 479 mil. Aqui a gente tem um carro que chega a salgadinhos 419, porque a GM trouxe a versão AWD, com 2 motores dianteiro e traseiro, total de 292 cavalos. Estranho, né? O Blazer é somente tração traseira. Você tem o carro de tração integral mais barato nessa história, ambos vindo da mesma plataforma. É claro que aqui a gente tem um carro mais de volume, menos aspiracional, menos design que o Blazer. É o SUV da família americana chegando aqui no Brasil, mas chegando caro. E isso vai acontecer com marcas como Volkswagen, Honda, Toyota. A gente está olhando para um mercado brasileiro em que os segmentos mais de entrada aí da faixa de 100, 150 mil reais, onde está o volume, vão ser projetos para mercados emergentes hibridizados, e os segmentos mais de topo, 100% elétricos, vão estar em linha com o que está lá fora e por isso vão chegar aqui salgados. A gente vai estar contemplando aí o início de uma era em que a gente vai normalizar Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Honda brigando por preço na mesma faixa de BMW, Volvo, Mercedes. Mas vamos falar mais do Equinox, que chega aqui. Vocês já veem o entre-eixos longo, né? Típico de carro elétrico. As maçanetas aqui estilo Jaguar, até ó. Tô com a chave aqui, vou fechar. Tcharam! Agora eu cheguei perto, elas já vieram sozinhas antes, né? Você impressiona os seus amigos com essa movimentação. E aqui a gente tem, como costuma acontecer nos carros elétricos, né, um aproveitamento de espaço muito bom, mesmo a gente tendo 2 motores aqui, né, potência combinada de 292 cavalos, 45 kg de torque, 0 a 100 em 5.8, já já a gente vai mostrar isso em ação aqui na pista, mas o assoalho plano, aquele espaço generoso para as pernas, vocês percebem que o acabamento é competente, é ok, mas, ó, plasticão duro aqui, não é de luxo, não é um carro de luxo, é um carro de volume. Nos Estados Unidos, lá a versão de tração dianteira começa em 41 mil dólares e é por isso que a versão de tração integral, que está ali na faixa de 46, 48 mil dólares, chega aqui a 414 mil reais. Vocês, enquanto o carro faz aí a sua sinfonia de barulhinhos, afivelar o cinto de segurança, vamos ver se ele se acalma um pouco aqui. Vocês notaram que o carro já deu a partida sem eu utilizar nenhum botão, né? No caso da Chevrolet, por exemplo, no caso do meu Volvo C40, o meu carro de uso diário, que é um concorrente direto desse aqui, eu também não preciso acionar nenhum botão, mas é a marcha, né? Quando eu coloco em D que o carro aciona, aqui é pisando no freio. Telão grande aqui, integrada as duas, a gente já viu no Blazer, bastante parecido em matéria de cluster. Vocês percebem que, até talvez para diferenciar do Blazer, é um carro que tem um visual um pouco diferente, né? Meio minivan aqui, esse para-brisa bem lançado à frente. A gente tem aqui o tetão panorâmico, fruto de muita dieta e treino. A gente tem uma autonomia interessante, né? São 450 quilômetros que está marcando, mas no metro são 434 quilômetros. Em matéria de autonomia em metro, esses carros da plataforma Ultium estão brilhando realmente. Ao contrário do C40, para seguir na comparação com o concorrente direto, tem um certo quê de Camaro aqui, né? Nesse olhar mais cerrado assim do carro, mas olha só que interessante, motor para jogo aí, né? São 2 motores, um deles está aqui, a gente vê tudo, conectores e tudo mais. Já não é tão diferente do que a gente está acostumado em um carro a combustão. E é isso, de certa forma, também que o Equinox mostra, né? Cada vez mais e mais essa distinção de carro elétrico e carro a combustão a gente vai deixar de fazer e vai começar a tratar como carro. Como a gente há muito tempo no Brasil não fica, mas esse carro é a diesel, é a gasolina, ou é flex, ou é etanol? Não, é um carro. E aí a gente tem também um porta-malas, de novo, né? Como a gente está falando aqui de um crossover compacto para o mercado americano, né? Porta-malas na casa aí de 440 litros, competente, mas nada espetacular. Reparem, né? Essas coisas de mercado americano, algumas pequenas espertezas, digamos assim, para reduzir custo. Essa linha da coluna C também bastante projetada, com
o assento do banco aqui, fica um espaço tão pequeno, exposto, que não é necessária a tampa aqui do compartimento. A gente tem o comando elétrico aqui, como a gente estava falando, AWD, né? Reparem o Ezinho elétrico. Uma coisa interessante, né? A Chevrolet está agora, no momento, com 31 concessionárias treinadas e reprogramadas, vamos chamar assim, para vender Equinox e Blazer. Porque vender um Chevrolet de 400 mil reais, meu amigo, é um tipo de consumidor que exige uma experiência de ponto de venda e de pós-venda bem diferente do cara que compra a Onix a 90, 100 mil reais. A Chevrolet já habilitou aí 31 concessionárias que vão ter um visual e um treinamento da sua equipe diferentes, e o objetivo dela é chegar a 115. Uma coisa muito legal é que nós falamos longamente num episódio especial do nosso podcast Carro Cortes by Delinte com o vice-presidente da GM, o Fábio Rua, um cara que tem uma perspectiva bem holística, né, baseada em Brasília, muitos anos de relação, de experiência com essa área de relações governamentais, que é essencial na questão da eletrificação, e a gente vai aprofundar um pouco mais essa estratégia 100% elétrica da GM. Fora isso, a gente está aqui diante de um produto competente, aceleração de 0 a 100 em 5.8, um acabamento correto, um design atraente, não tem aquele impacto que o Blazer tem, né? O Blazer, carro da Barbie no filme, né? Um carro de aura mesmo, Halo Car, que se chama nos Estados Unidos. O Equinox é um carro mais comunzão, vamos chamar assim, o que é perfeitamente compreensível. A própria marca Equinox é muito forte nos Estados Unidos há muitos anos, justamente como um crossover arroz com feijão da família americana, no caso das versões a combustão. Mesma coisa que aconteceu com a versão a combustão no Brasil, de certa forma, né? Quando ela chegou, é um carro muito comum de volume nos Estados Unidos, mas a versão 2.0 turbo que chegou aqui, com 250 cavalos, tração integral, chegava num preço alto, vira um carro premium, um carro de nicho, e é isso que a gente certamente terá com o Equinox aqui. Não é um carro que vai fazer volume a 400 mil reais, mas uma coisa muito interessante é que a gente está no campo de provas, o CPCA da GM, o campo da Cruz Alta, aqui nos arredores de Indaiatuba. Aliás, você sabia que vizinho do campo de provas da GM aqui em Indaiatuba está a fábrica da Toyota? São vizinhas. E aí, como a GM chegou antes, essa fazenda aqui é dos anos 70, a Toyota fica na Avenida General Motors, que é a que a gente pega para chegar aqui. Pequenas curiosidades do nosso setor. Mas, curiosidades à parte, eu nunca gravei aqui antes, então é a primeira vez que vocês vão ver em um vídeo o campo de provas da Cruz Alta, que inclusive tem uma famosa reta infinita, né? Uma pista circular aí de 4 km, bastante inclinação, que simula uma reta sem fim. E é nela que a gente vai mostrar o Equinocão aqui, chegando na sua top speed de 187 km por hora. Então, bora acelerar! Mas afinal, como anda, deputado? Seguinte, primeira coisa, não tem botão de partida. Entrei, pisei no freio, já está ligado aqui a nossa Equinox. E aí é o estilo americano aqui. On the tree, você sabia disso, né? Eram 3 na árvore aqui, ou 4 on the floor. Isso aí, ó, muito antes de existirem carros elétricos. Junto comigo aqui está o Gustavo, é piloto de provas da GM aqui, Gustavo? General Motors. Você sabe que eu nunca vim ao centro de Cruz Alta, por essas coincidências da vida aí, estou conhecendo pela primeira vez. Tem muitas pistas, vamos à esquerda aqui, tem muitas pistas que eu posso chamar até de icônicas, né? A reta infinita lá, que tem, são 4 km, né, de extensão. 4.4 km. Para uma pista circular com banking, que tem um ponto certinho, se você botar a 120 ali, você tira a mão do volante, o carro vai sempre reto. Mas a gente vai começar por onde então, Gustavo? Vamos começar pelas rampas. Então, bem-vindo, Cássio de Provas. A gente tem aqui as nossas pistas de testes, né? São mais de 50 km de pistas de testes. E aqui a gente vai fazer experimentar a nossa nova Equinox CV em alguns dos pontos aqui, explorando a parte de desempenho que ela tem e principalmente a parte aí de regeneração, como que a gente faz aí. A gente tem 2 níveis de regeneração do One Pedal Drive, né? A gente tem os pedals aqui atrás, que eles estão agindo justamente no nível de regeneração, né? Ou não? Não, aqui você aciona a regeneração manual. O One Pedal automático nós podemos ligar aqui através desse botão. Boa. E aqui nós temos os 2 níveis, né? Nesse momento a gente está com o nível alto e temos também o nível normal. Sim. Né? Eu vou permanecer aqui no nível alto para que nós possamos inclusive fazer aqui uma brincadeira de olhar quanto que nós estamos aqui de regeneração desde o nosso momento de partida. Então nós acabamos de sair de lá, rodamos já cerca de 1.4 km, né? E na regeneração que nós tivemos aí só nessa brincadeira que você fez, 700 metros
já conseguimos devolver de novo para a bateria. Quase que 50%. Que depende muito do modo de condução e do ciclo que você está. Na cidade, né, com modo de condução mais inteligente, mais cuidadoso, você consegue aumentar a extensão que você consegue com uma carga de bateria. Vamos dar uma sapatadinha aqui, ó. Oh, só para sentir o que vem. São 4.8 segundos no 80 a 120, né? A gente está muito acostumado a ver a aceleração de 0 a 100, 5.8 aqui, mas todo carro elétrico ele é muito bom, né? Ele é muito explosivo nessa, o que a gente poderia chamar de baixo giro, justamente porque é o torque instantâneo, e aí costuma perder um pouquinho de fôlego mais em cima. O Equinox perde, claro, não tem como não perder, mas não perde tanto assim. É um dos pontos aí de orgulho da GM com esse carro. Primeiras impressões aqui, a gente tem uma visibilidade muito legal, né? Um para-brisa muito lançado, é quase que uma posição aqui de minivan mais do que de SUV, nessa frente bem em cunha. Suba à esquerda aqui. Agora a rampa de 30%, então vamos parar na metade dela para explorarmos inclusive a parte do auto hold, né? Isso aí. Ele fica um tempo de 10 segundos, com o auto hold ligado ele fica o tempo que você precisar para fazer o lançamento em rampa. Como todo carro elétrico faz muito tranquilamente aí. O pedal drive é uma coisa que, agora me explica aqui, a gente está na regeneração máxima ali, o que a gente, aqui eu consigo ainda... Dá mais um boost na parte de regenerativa. Então, de acordo com... É uma sintonia fina daquele controle ali, digamos assim. Você também pode ficar somente com o shift pedal da regeneração. Sim. Então você pode deixar o one pedal desligado e ligar apenas onde... É que o one pedal drive, cara, eu uso elétrico no dia a dia, já vai fazer quase 4 anos aí. Volvo C40, agora Volvo C40. Depois que você usa o one drive no dia a dia, você fala, cara, como que coisa analógica, peraí, eu tirar o pé pra vir pra outro, pra quê? Não precisa. E é muito legal que você também, se você não tá tão acostumado, né, com pista, que a gente trata muito de milímetros, né, no pedal, na rua não é tão fina essa sintonia, então é uma forma legal de você desenvolver essa sintonia, dirigir com o pedal drive. Fico aqui na linha de dentro. Isso, pode ficar na linha de dentro, nós vamos fazer agora, Cássio, uma manobra, fazer um 0 a 100 clássico, né? Uma pista extremamente apropriada para isso, né? A nossa pista reta tem 2,5 km de cada lado. Olha. Aqueles 2 cones ali a gente pode parar o carro e lançar o 0 a 100. Cara, que legal, realmente é perder de vista aqui, ó. Você exatamente, não começa, você não consegue enxergar o fim dela. Não enxerga o final. O launch dele aqui, segurar o freio, não muda nada, né? Já só sapata no direito. Também não tem nenhum tipo de ajuste mais esportivo. Nós temos os modos de direção dele, né? Inclusive nós vamos explorar no slalom. E existe o modo esportivo. Para essa finalidade do 0 a 100, não muda nada, porque ele vai entregar toda a potência, tanto no normal quanto no esportivo. Obrigado você falar isso, porque eu falo, o modo esporte do seu câmbio, CVT e tal, ele funciona quando você não está com o pé 100% embaixo. 100%. O 0 a 100, uma vez que você dê tudo, vai ser sempre o mesmo. Olha, chega, levanta bem a frente. Legal esse ronco, ele detectou que eu estava em aceleração plena. Esse ronco é em função do modo esportivo. Ah, do modo esportivo. Se você quiser fazer a mesma coisa agora no modo normal, você vai ver que a emulação do ronco do motor elétrico é mais suave. Mais suave, correto. E aqui a gente pode fazer também alguns exercícios de ultrapassagens, né? Então, retomadas de 80 a 100, 80 a 120. Ó, vamos fazer o 80 a 120, eu tinha falado, então trazer aqui para 80 bonitinho. É engraçado o lance do ronco, né? A gente ainda tá nessa... Temos uma transição, né? Exato, o que é engraçado? Cada marca tem a sua receita, né? Então saem coisas diferentes, né? Eu acho uma transição de geração mesmo, né? Você ter o feedback do ruído ou não. A gente acredita que, como humano, né, nas próximas gerações, que não vão conectar isso a um ruído de alguma coisa, motor elétrico. Por exemplo, isso é uma das coisas, interessante você falar isso, uma das coisas que sempre me desagradou no CVT é exatamente isso. Agora os CVTs com motor turbo um pouco menos, mas o CVT aspirado clássico ali, ele desconecta o ruído da aceleração, né? Então o carro não tá acelerando, tá gritando lá em cima, o cérebro fala, a gente que se liga muito com isso, percebe. Aqui, Cássio, a gente faz um exercício desligando de propósito o one pedal, estabilizar 100 km por hora, né? E naquele cone ali, a gente soltar o carro. Você usa o one pedal, o carro no dia a dia, talvez seja mais evidente, mas o que a gente quer demonstrar, né? 100 por hora, a gente soltar o carro aqui, solta o pé, ele rolar como se fosse um ponto morto. O mínimo de regeneração que todo carro elétrico acaba trazendo. E aí nós vamos daí ligar o modo one pedal na versão máxima. Sim. E fazemos a mesma manobra. Nós temos também um par de cones um pouco mais para frente, para a gente conseguir ver essa interessante também de você falar, antes de você se acostumar com isso,
eu acho que o One Pedal ele traz mais estranheza até na estrada. Você tem essa sensação que tem que estar com o pé ali o tempo todo, né? Essa manobra a gente pode fazer a mesma manobra com o One Pedal normal, que de repente seja até mais apropriado para um circuito de estrada. Sim. Sem abrir mão da regeneração e também o conforto do One Pedal. Tô assim, tirei o pé, né? Fica um pouco mais tunadinho para a estrada mesmo. Um pouco menos sensível, fica um pouco mais interessante, né? Então, rodamos aí 8 km desde a nossa ponto de saída, devolvemos para a esquerda. Devolvemos aí cerca de 6,5 km, 6,8 de volta para a bateria, só fazendo essas brincadeiras aqui de One Sim. Pedal. Estendemos o range de... E aí, mas não tem como regenerar 8,4 para 8,5. Não, né, galera? Lei da física. Senão você inventou o moto contínuo e resolveu todas as perdas. O que é a diferença aqui? É o movimento. É o movimento que a gente fez, né? A gente precisou gastar energia para ir do ponto A ao ponto B. Parte dessa energia a gente pegou de volta, mas se a gente conseguisse pegar toda a energia, a gente ganhava o Nobel da Física automaticamente. E ficava bilionário também. Exatamente. Resolvia os problemas da humanidade. E é um campo de provas muito semelhante ao padrão aí que a GM tem em Michigan, né? Inclusive o pessoal estava falando como as dimensões, sinalizações são padronizadas entre os campos justamente para você poder testar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo. E aqui se anda no sentido anti-horário, engraçado, né? Isso, aliás, no sentido horário. E o oval clássico americano é sempre no sentido anti-horário. Eu me sinto na contramão aqui. Nos NASCARs, né, a gente vê ao contrário. No ponto 2 a gente vai colocar o pé aqui e você fica à vontade, né, pra gente fazer aqui a nossa manobra de fazer um top speed, a velocidade máxima. Vamos fazer um top speed primeiro aqui. Qual é o top speed do carro? Você vai chegar a 187 mais ou menos. A gente pode ir para a última pista, que você está compensando um pouquinho no volante. Sim. Se você for para lá, você vai ver que o seu volante vai ficar reto, ele vai entender fisicamente que a gente está numa reta infinita, uma compensão mínima. E aí ele deu ali velocidade limitada a 187. Questão de preservação da bateria. É nessa faixa aqui que se eu botar 120 eu consigo tirar a mão do volante? Você consegue, dependendo do carro, se você tirar a mão, você vai conseguir chegar no equilíbrio dele. Com segurança, se sentir, acho que pode ser até essa velocidade. 120 ele vai descer. Aí, ó, tem que sentar a velocidade um pouco mais. E aí eu esterço com o acelerador, né? Isso aí. Então o ponto de equilíbrio desse carro tá em torno de 137. Cara, que demais isso, cara. Realmente dá uma completa bugada no cérebro, né? O ângulo, né, mais à esquerda é ainda maior para você conseguir segurar em caso de segurança, né? Você consegue velocidades até maiores. A gente já vai sair ali na frente. Que legal, queria brincar o dia inteiro nesse redondão aqui. Carro de 2.300 quilos, né? 2.200 quilos. Essa aqui é a nossa pista de City Traffic. Faz aqui então as manobras de durabilidade. Então um circuito de cerca de 1 km, 900 metros, né? Com bastante curva para lá, para cá, entrada, né? Saída. E até a gente faz aqui uma brincadeira com o regen também. Então a gente vê nesse trecho aqui o quanto que a gente consegue aí regenerar, né? Pode zerar aqui. Eu vou desligar o carro de propósito. Agora se você solta o pedal, coloca de novo, ele já vai ligar, né? Como se tivesse entrado no carro. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê. Mas o que acontece quando o carro elétrico está dentro da água? Vou mostrar para vocês. E quer ver uma coisa muito interessante? Evidentemente não acontece nada, né, galera? Governos do mundo estão homologando carros elétricos. Isso é outra coisa que no Brasil a galera esquece. A Tesla está vendendo carro elétrico em volume talvez há 15 anos. Né? Quantos Teslas passaram embaixo d'água desde então? Muitos. Mas quer ver uma coisa que talvez você não tenha se dado conta? Bom, primeiro o carro elétrico ele é todo selado, né? Então, evidentemente não tem nenhum problema em relação a estar debaixo d'água. Mas olha só que interessante, carro a combustão, né? Eu que já fiz muito rally aí, você que anda pelos rincões do Brasil, o que você nunca pode fazer dentro d'água? Tirar o pé do acelerador, né? Senão a água entra pelo escape. Carro elétrico tem escape. Então, dá pra parar, ó, dá até pra sentir a ondinha, punta, a marola que a gente fez. Tá batendo aí, tá nos alcançando, né? Curtir esse barulhinho que você também nunca quer quando tá cruzando um lago aí, sair da velocidade do fluxo, mantenha sempre a velocidade constante, mas que legal, né? Mais uma vantagem que a gente pode chamar de quase que não planejada do carro elétrico, né? Ninguém pensou, vamos fazer o carro elétrico e vai poder passar na água sem tirar o pé do acelerador, mas pela característica intrínseca mesmo do carro elétrico, é mais uma vantagem aí, como você tá vendo, bem fundinho aqui, qual é a profundidade aqui, Gustavo? 30 centímetros. 30 centímetros não é pouca coisa, né? Acho que passou de metade da roda. O assoalho inteiro do carro, né? A altura do solo é menor do que isso. Então o assoalho inteiro do carro estava embaixo d'água. E estamos aqui sãos e salvos. Olha que legal aqui, ó, para mostrar também como o One Pedal Drive é inteligente. Aqui a gente tem granito polido, que seria a simulação de gelo. Então muito menos aderência do lado esquerdo do carro, metade do carro de cada lado. Nossa, dá para sentir que é bem escorregadio. Tirei o pé, ó. O carro desacelera desuniformemente, né, de um lado para o outro para manter em linha reta. Muito interessante. E aqui você roda, né? O famoso para-brisa de ônibus. Mas nossa, é grip
próximo bem de baixo, zero exato. aqui mesmo. Dá Também pra sentir pode o tirar o pé controle. pra você ver o Ampeda fazendo a versão dele. E o ABS clicando loucamente aqui. A tração Todo mundo fazendo o trabalhando. trabalho deles, exatamente. Então vamos lá, pra gente mostrar um pouco de dinâmica. Slalom no modo normal. É um carro de 2.300 kg, gurizada. Mas a gente tá com o Ampeda acionado, né? Posso tirar o Ampeda? Pode. Vou tirar o Ampeda e modo esportivo ali, naqueles cones aqui. Vamos entrar quente aqui então. Você deve ter sentido aí a EPS um pouco mais concisa, né? Legal demais conhecer o Equinox EV, que é um carro muito importante para a Chevrolet nos Estados Unidos em matéria de volume, né? Entre os carros elétricos. Aqui no Brasil a gente sabe, a 419 mil vai ser um carro de nicho, mas é bacana a gente estar experienciando aí essa plataforma Ultium, ou seja, o Brasil aí em matéria de carro elétrico em paridade técnica, vai, com o que a GM oferece nos Estados Unidos. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, diz aí se o Equinox EV nesse preço vai conseguir ser competitivo contra a Volvo, contra a BMW. É um grande desafio para generalistas aí que estão trazendo seus elétricos de fora se verem diante dessa competição direta com as marcas premium aqui no Brasil. Agora, se você quiser se aprofundar mais nessa questão toda da eletrificação global e também brasileira, Carro Cortes by Delinte, episódio completo especial do nosso podcast com o Fábio Rua, vice-presidente da General Motors aqui na região. Olha, a gente aprofundou bastante o tema, foi um papo bem legal. Então, não sei se já saiu, se não saiu, vai sair em breve, a gente nunca sabe exatamente como tá a grade, mas procurem aí que também tá valendo a pena esse papo legal demais. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cássio. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Power! Sobe o som! Os motores estão roncando alto. Mais uma vez, em mais um ano, a gasolina Petrobras é o combustível oficial da Stock Car, do grid ao pódio. A gasolina pódio, você sabe, há muitos anos consagrada como o combustível oficial que abastece o grid inteiro dos V8ões, a gasolina de alta performance e alta octanagem da Petrobras. A gasolina Petrobras Grid, você também sabe, continua sendo a escolha inteligente para o seu xodó no dia a dia, garantindo mais economia, mais limpeza e mais proteção e garantindo o seu motor sempre novo, dentro e fora das pistas.